Bom dia. Nós voltamos novamente uma lição. Nós já tivemos a oportunidade de ouvir sobre os dons espirituais e hoje nós vamos ouvir sobre o fruto do Espírito, né? Nós vamos ver realmente a relação que existe entre um e o outro, né? E a gente sabe, né, que nos tempos primitivos os cristãos foram chamados pela primeira vez de cristão, né, em Antioquia, realmente indo muito mais além só do título cristão, mas porque eles realmente eram discípulos que agiam e eram parecidos com o Senhor Jesus. Eles viviam o que Jesus vivia, eles faziam o que Jesus fazia. Então eles se identificavam com a forma de vida de Jesus, por isso eles foram chamados de cristão em relação a Cristo, que eram os seguidores de Cristo, né? E hoje também a gente é chamado de cristão, mas a gente precisa se identificar com esses ensinamentos de Cristo e estar vivendo realmente como Ele nos ensinou, né? E a gente vê que está bem distante, né? Antes, as pessoas que eram chamadas cristãos realmente tinham privilégios, eram considerados pessoas sérias, porque realmente faziam o que Deus ensinava e viviam segundo a vontade de Deus. Mas hoje as pessoas têm banalizado. Todo mundo se diz cristão, mas não age como cristão. E a gente precisa parar e refletir, né? E ter a necessidade de viver uma fé que supere o exercício intelectual. Ou seja, eu conheço Jesus, eu gosto da vida dele, eu quero a salvação, mas eu não quero fazer a vontade dele, né? E a gente precisa administrar, né, os dons espirituais que Deus nos dá, né? E colocar em prática toda a palavra de Deus, né? E hoje a gente vai ver, né, como que a gente pode fazer, vamos entender o que é o fruto do Espírito, né? E a gente sabe que uma árvore é conhecida pelo seu fruto, né? Então a gente sabe se uma árvore é boa, ela dá bons frutos. Se uma árvore é má, ela dá maus frutos. E a gente precisa entender, né, que a fé que a gente diz possuir deve ser traduzida através das nossas ações, e as nossas ações que condigam com a palavra de Deus, né, com os ensinamentos que Ele nos deu. Porque em Tiago diz que a fé sem obras é morta, né? Como é que eu posso dizer que eu amo meu irmão se eu não demonstro amor por ele? Né? Tem um versículo que diz: seu irmão está com frio, ele pede uma capa. Você não pode só dizer assim: vá, Deus te abençoe, vá embora em paz. E a pessoa continua com frio. É preciso que a gente dê também, faça a obra para que se concretize a ação de Deus na vida dele e na nossa, né? Se eu fizesse um exercício aqui com vocês, né? E mostrasse para vocês um pé de kiwi, que é uma fruta que não é muito comum assim, a gente olhar os pés aqui no Maranhão. Hoje a gente conhece o fruto porque é vendido no supermercado. Mas você conhece um pé de kiwi? Se eu lhe mostrasse a árvore, você saberia que isso é um pé de kiwi? Mas se eu lhe mostrasse o pé de kiwi cheio de kiwi, você saberia que isso realmente é um pé de kiwi, né? Se eu lhe mostrasse uma mangueira, talvez você conhecesse porque é uma árvore mais comum e que a gente está acostumado a ver as mangueiras cheias de manga. Então, quando você tira a manga, você associa. Mas quando a fruta se torna mais diferente, mais difícil, fica mais difícil de você conhecer o pé. Assim, nós precisamos entender, né, que quando a gente olha o fruto fica fácil, mas só a árvore é difícil. Também na nossa vida cristã, ou seja, que a gente segue o ensinamento de Cristo. Pelo fruto que a gente produz, vai ser fácil identificar a fé que a gente possui. Se eu ajo da maneira como Deus me ensinou, eu posso ser reconhecida como cristã. E aqui não vale, faz o que eu te digo, mas não faz o que eu faço. Não. É preciso que o nosso fruto demonstre a árvore que nós somos, né? É preciso que haja uma coerência entre a fé e a prática da palavra de Deus em nossa vida,
para que a gente possa realmente ter uma fé verdadeira e que conduz a gente à prática de tudo que a gente crê, de tudo que a gente entendeu sobre Deus, né? E o fruto do Espírito, que são os verdadeiros filhos de Deus, isso é que eles devem produzir. A gente já viu sobre os vários dons espirituais, que Deus dá essa manifestação para a gente através do Espírito Santo, para que a gente ajude o corpo cristão, a igreja, os outros, a crescer também na graça. E hoje nós vamos ver o fruto do Espírito, que é o contrário. É primeiro na gente. O Espírito Santo entra na gente, faz a obra, para que daí a gente possa abençoar outros. O dom do Espírito a gente abençoa outros. O fruto do Espírito eu sou abençoado primeiro, para eu poder produzir os dons espirituais da forma correta. Tá? O fruto do Espírito é um modo de viver íntegro e honesto do crente, daquele que crê em Cristo, à medida que ele permite que o Espírito Santo influencie sua vida. Quando eu quero viver segundo a vontade de Deus, eu vou permitir que o Espírito haja. E aí eu vou conseguir andar em comunhão com Deus. Porque senão, de outra forma, não tem como, certo? E o fruto do Espírito é de forma singular. Fruto do Espírito, ele é composto por nove manifestações que a gente vai ver agora. Apesar de ser 9, mas ele é um. É como se fosse uma laranja. Uma laranja tem vários gomos, mas todos os gomos formam uma laranja. Tá? E para que a gente coma a laranja inteira, a gente precisa comer todos os gomos. Assim também, o fruto do Espírito tem 9 manifestações. A primeira é amor, né? Esse é um grande. É o interesse e busca do bem maior de outra pessoa, sem esperar nada em troca. Não é amar, eu sou apaixonado por aquela menina, ou o menino, sou apaixonado por ou a menina pelo menino. Não, é um amor pelas pessoas. Eu faço sem receber em troca, porque eu tenho amor no meu coração. O outro chama-se alegria. E essa alegria não é alegria de conta uma piada e todo mundo está rindo. Ah, eu ganhei a loteria, que nem deve ser uma coisa interessante, mas eu estou muito alegre porque estou cheia de dinheiro. Não, ela transcende as circunstâncias. Mesmo que as coisas estejam erradas, mesmo que eu esteja desempregada, mesmo que eu esteja passando por uma doença, mas eu tenho alegria, porque eu tenho um Deus que está sobre todas as coisas. Já visitaram algumas pessoas assim que estão em fase terminal, que você vai lá e não sabe o que dizer, e quando você chega lá, você é confortado por ela, porque ela te dá uma lição de vida, porque ela tem alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Não são circunstâncias que vão tirar a alegria enquanto eu estiver aqui nessa terra. E se eu estou passando por problemas, eu posso tirar como lição o que eu posso aproveitar para crescer mais na frente. E isso, em vez de ser uma pedra que me machuca, é uma pedra que pode ser um degrau para eu subir ainda mais. E essa alegria só vem do Senhor. A outra chama-se paz. É a serenidade diante as circunstâncias da vida. Eu tenho paz, sabe? Eu estou em risco de perder meu emprego, mas eu estou em paz, porque eu sei que eu tenho um Deus, que se o homem fechar uma porta aqui, Deus abre 10 ali. Todo mundo quer o meu emprego, todo mundo quer minha vaga, eu estou em paz, porque porta que Deus abriu, homem não fecha. Então a gente precisa ter paz em meio às circunstâncias, nessa pandemia. Todo mundo desesperado, pessoas entrando em depressão, sofrendo de síndrome de pânico, com medo, vou adoecer, vou morrer. Paz, você consegue ter paz em meio às circunstâncias, porque mesmo que você pegue a doença, ou mesmo até que você chegue a morrer, mas você sabe que nada se compara com o que Deus tem para os seus na vida eterna. Então a gente precisa ter paz, porque viver sem paz é difícil. As pessoas sofrem, as pessoas envelhecem, elas ficam amarguradas. E
e não consegue conviver bem com o seu próximo. O quarto chama-se paciência. É saber esperar o momento certo para todas as coisas. Ah, como falta paciência para as pessoas, né? É toma lá da cá, falou que não quer, ouve imediatamente. Fez uma ação ruim, tenha paciência. Saiba agir como Deus quer. Espere, ouça, deixe o Espírito agir. Não haja com fúria, com cólera. Ah, outra coisa, a gente pede alguma coisa e nunca vem, a gente perde a paciência. Não, espere. Perde a paciência com as crianças, perde a paciência com os filhos, com os amigos. Paciência é um dom também, que a gente possa aprender, esperar sempre o tempo oportuno para agir. O quinto chama-se delicadeza. É ter cuidado para não magoar nem ferir ninguém. Isso é uma qualidade de dentro. Você tem que ser uma pessoa do bem, delicada, mesmo que as pessoas lhe ataquem, mas no seu coração você não está pronto para ferir e nem para magoar. Isso também é uma qualidade de Deus. E em seguida vem a bondade, que é o desejo de agir sempre a favor do bem. Então, se eu sou uma pessoa que tem cuidado em não magoar, em seguida fazer o bem para mim é tranquilo. A gente tem que rejeitar o mal e a injustiça, porque o mundo é mal, todo mundo é injusto, você é igual. Não, nós temos que fazer a diferença. E Deus disse que nós somos o sal e a luz. Já repararam que numa panela imensa de arroz é uma colher de sal? Uma sala imensa é uma lâmpada. Ilumina tudo e salga tudo. Então a gente não precisa ser igual ao mundo, a gente precisa só fazer a diferença. Porque a gente vai dar sabor. Sabor à vida e viver da forma como realmente Deus quer. O sétimo chama-se fidelidade, que é a lealdade constante a Deus e aos valores que a sua palavra nos ensina. Se eu sou fiel a Deus, eu vou fazer o que Deus quer. Então, amor, alegria, paz, paciência, delicadeza vão estar constantes, porque eu sou fiel a Deus e não ao homem, não ao meu marido, não ao meu patrão. Eu sou fiel a Deus. E quando eu sou fiel a Deus, eu faço e vivo segundo o padrão de Deus. O oitavo chama-se humildade, certo? Todo bem que a gente possui, lembre, tudo que a gente possui vem de Deus e não de nós mesmos. Por isso, não devemos se ensoberbecer, né? Por causa das nossas realizações. Ah, eu sou muito rico porque eu trabalhei a minha vida inteira. Eu sou muito importante porque eu estudei demais. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu mereço isso. O melhor lugar é meu. Saiba, seja humilde. Tudo que você tem foi porque Deus permitiu. Então, se você tem muito, louve a Deus, agradeça. Mas haja com as outras formas também. Seja delicado, bondoso, fidelidade, fiel, que aí você vai estar experimentando realmente o fruto do Espírito verdadeiro na sua vida. E o último chama-se domínio próprio, que é controlar as próprias paixões, é conter-se a si mesmo, agindo e falando com moderação. Se você não tem domínio próprio, você não consegue ser fiel, você não consegue ser bom, você não consegue ter delicadeza, ter paciência, porque você não consegue se controlar. E pela nossa herança pecaminosa, a gente tende a pagar o mal com o mal, bem com bem, né? É muito fácil tu dar um grande presente com um grande amigo teu que te deu tudo na vida, faz tudo por ti. Mas como é difícil presentear alguém que só falou mal de ti, alguém que tu não suporta, e aí você vai querer pagar o mal com o mal. Então, a gente precisa entender que o domínio próprio, quando a gente consegue se dominar, todas as outras coisas fluem.
porque a gente consegue realmente conter o mal e deixar que o bem prevaleça. E aí a gente vai estar deixando que o Espírito realmente age em nossas vidas, né? O fruto do Espírito é a obra espontânea do Espírito Santo dentro de nós, né? Nós não vamos conseguir obtê-los sem a ajuda do Espírito Santo, porque é muito difícil, gente. É muito difícil ser paciente, é muito difícil ter domínio próprio, ser bom sempre, estar sempre alegre. Então a gente sempre vai ter uma recaída, então a gente precisa deixar que o Espírito realmente faça a obra em nós. E como resultado, né, quando a gente tem domínio próprio e não deixa a nossa carne tomar a força e o centro e deixar que o Espírito haja, a gente vai cumprir o propósito da lei, né? Que Deus diz que é amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a si mesmo, né? E aí a gente vai ver, a vida flui. Não é que não vai ter mais dificuldade, não é isso, mas é que você vai saber lidar com as dificuldades sem problemas, sem transtornos, sem medo, sem problemas realmente, que muitas coisas você pode realmente dominar quando você está sendo controlada pelo Espírito Santo, não só pela sua carne, né? E aí eu pergunto para vocês, qual dessas qualidades você gostaria que o Espírito Santo produzisse em você? O que está faltando em mim? Está faltando alegria de ver? Está faltando amor próximo? Está faltando domínio próprio? O que está faltando? Peça para Deus, para que Deus haja em você. Porque quando a gente deixa realmente o Espírito agir na nossa vida e a gente começa a praticar, a gente deixa de estar obedecendo só rituais. Porque não adianta eu só ir para a igreja todo dia. Não adianta eu ler a Bíblia todo dia. Não adianta eu fazer um monte de rituais que as pessoas têm feito. Ah, tal mês eu vou usar só amarelo. Ah, eu vou a pé daqui não sei para onde. Ah, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Ah, eu ajudo todo mês com cestas básicas. E esquece de deixar o fruto do Espírito agir na nossa vida. A gente não pode esquecer que lá em Gálatas diz que pela graça sois salvos. Graça, grátis, é de graça. A gente é salvo para Deus de graça. E não vem pelas nossas obras, para que ninguém se glorie. Não é pelo que eu tenho, não é pelo que eu faço. É presente de Deus. Mas complementa o versículo, o próximo versículo. Porque foste feitura minha, criada para as boas obras. Então, boas obras é uma obrigação de todo mundo. Quando eu dou cesta básica, quando eu ajudo os pobres, eu não estou mais que fazendo a minha obrigação que Deus já mandou. Não é isso que vai me levar no céu e vai me comprar uma mansão lá no céu. Não, isso é minha obrigação. E se eu deixo de fazer, eu estou errada, porque Deus manda e se a gente não faz, está errado. É a graça. Então, para que a gente realmente consiga com Deus a salvação, a gente precisa realmente querer parecer com Ele, querer fazer a vontade dEle. Porque quando a gente chama alguém no concurso, quando se escolhe os que mais se identificam com o cargo, com os mais que estão mais preparados para o cargo. Então é assim que nós também estejamos prontos e preparados para também sermos escolhidos, né? O mestre ensinou seus discípulos, né, com relação à obediência, porque ele diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E ele ainda diz que aquele que ama, será amado pelo Pai, por Deus. Então não adianta eu só dizer se eu não faço, tá? A prática dos seus mandamentos caracteriza uma vida cristã autêntica. Então Deus quer que nós sejamos praticantes da palavra de Deus e não só ouvintes. Eu ouço, aí eu sei o que é o correto, mas eu não faço. Não é isso que Deus quer, né? E o mesmo Espírito Santo que nos guia à santidade, ele produz esse fruto em nós. E ele é responsável também por distribuir os dons espirituais. Por isso, as pessoas parecem muito mais interessadas nos dons do Espírito do que do fruto. Porque os dons eu vou demonstrar que eu tenho essa qualidade de sabedoria, eu sou uma pessoa inteligente, eu tenho o dom de profecia, eu posso falar o que vem, eu tenho o dom de línguas, né, que Deus fala, interpretar, eu digo o que quer, mas eu não estou interessado no fruto do Espírito, que é trabalhar em mim. Eu tenho que ser uma pessoa boa, eu tenho que demonstrar amor, eu tenho que ser uma pessoa alegre, paciente,
Eu tenho que dominar tudo que não vem, tudo em mim. Não eu, mas o Espírito em mim, para que realmente eu possa fazer o que Deus me manda. E ser cheios do Espírito Santo não é só possuir os dons do Espírito, mas é também o fruto do Espírito. Porque para que a gente possa ter maturidade e saber agir da forma correta. Mas isso não é do dia para a noite, isso envolve tempo. Por isso é preciso que diariamente vocês estejam lendo a palavra de Deus, ouvindo sobre Deus, sobre o que Deus realmente quer para que a gente possa crescer, tá? E a gente possa estar realmente mudados e viver segundo a vontade, não a vontade do nosso coração, mas segundo a vontade de Cristo, que santifica o nosso espírito, que as coisas ruins não vão ter poder sobre nós. Por que a gente diz que as pessoas são escravas do pecado e lhe chama para ter liberdade? Porque quando você vive no mundo, você é escravo, você não consegue fazer o bem. É toma lá da cá. Fez mal, leva o mal. Fez bem, leva o bem. Você só faz porque você está preso o que a circunstância da sua carne lhe dá. Mas quando você é liberto, você tem liberdade. Você sabe o que é fazer o certo e você sabe o que é fazer o errado. E você pode escolher. E eu escolho fazer o certo, que é difícil. Mas se eu quiser fazer o errado, eu também posso. Você é livre, mas você pode. Porque aqui você não consegue. Porque sozinho a gente não consegue. Sem a ajuda do Espírito Santo para fazer realmente o que é certo e o que é correto. Certo? Então a gente precisa realmente aprender de Deus e querer crescer e parecer, né? A vida do Espírito Santo em nós muda tudo e nos revigora e nos renova. A gente deixa de fazer as coisas velhas e passa a fazer coisas novas, vivas com Deus, né? E Deus fala em Tiago que chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então, quanto mais perto procuramos estar de Deus, mais perto também vamos sentir Deus perto da gente, né? É à medida que a gente busca mais intimidade com Deus, quanto mais perto estivermos dele, mais longe estaremos do pecado, das coisas que atrapalham o nosso relacionamento perfeito com Deus. Porque eu vou conhecer o que é certo e eu vou ter liberdade para escolher fazer o certo ou se eu quiser voltar para o pecado. Mas se eu estiver cheio do Espírito, eu vou querer fazer o que é certo. Os dons do Espírito são dados pelo Espírito Santo, mas é uma ação de fora para dentro. É o Espírito entrando na gente para a gente abençoar outras. Mas o fruto do Espírito é uma ação de dentro do indivíduo para fora. Eu deixo de fazer o que é errado e passo a abençoar com amor, alegria o próximo. E a relação é uma relação muito estreita entre os dons e o fruto do Espírito, pois a presença do fruto com suas virtudes, as 9, amor, alegria, paz, bondade, né, fidelidade, elas habilitam o cristão a ser um canal de bênçãos. Como é que eu posso profetizar se eu não estou cheio do Espírito? Como é que eu posso ter sabedoria se eu nem reconheço, eu não tenho alegria, eu não tenho paz, eu não sou fiel a Deus? Então é preciso que o fruto do Espírito encha a gente, para que a gente possa ser um canal de bênçãos e produzir os dons espirituais para o crescimento de Deus, para o crescimento do povo cristão, povo cristão, segundo a vontade de Deus, né? Uma vida cheia de dons espirituais, mas sem a manifestação das virtudes do Espírito Santo, tende a ser vazia em si mesmo. Por isso, queridos, há uma necessidade de apresentar uma vida cheia das virtudes do Espírito para uma boa utilização dos dons espirituais. Uma busca pelo conhecimento é necessária para que a gente saiba administrar os dons espirituais que o Senhor nos dispensou para a edificação da igreja. Deus nos deu o conhecimento para conhecer os dons espirituais,
mas é preciso que eu deixe o meu ser cheio do fruto do Espírito. E assim eu vou estar cumprindo a vontade de Deus da forma correta e vou estar abençoando pessoas e sendo canais.